Opa! Que bom receber você por aqui. Espero que este audiolivro te ajude no seu processo de expansão de consciência. E se você conhece alguém que também possa gostar desse tipo de conteúdo, compartilhe com essa pessoa, se inscreva e curta o meu canal. Me ajude a expandir essa corrente de luz. Gratidão e vamos à leitura de hoje! Invejando presidiários. Ou como era quando víamos um grupo de presidiários passando pelo local de trabalho? Ali se revelava flagrantemente a relatividade de qualquer situação. Ocorre que invejávamos esses presidiários por sua vida relativamente regrada, relativamente assegurada, relativamente asseada. Era com melancolia que pensávamos, esses aí podem tomar banho regularmente. Eles, sem dúvida, têm sua escova de dentes, sua escova de roupa, sua tarimba para dormir, cada uma a sua correspondência mensal. Eles sabiam onde estavam seus familiares, sim, que estavam com vida. Nós, entretanto, fazia muito que não gozávamos mais desses privilégios. Ou como invejávamos até aqueles entre nós que tinham a grande chance de ir trabalhar numa fábrica em ambiente fechado, protegidos do frio e do tempo. Com quanta ansiedade cada um de nós esperava essa chance de salvar a vida, mas a escala de felicidade relativa ainda vai além. Mesmo entre nós que tínhamos que trabalhar em grupos de trabalho externo, podia ser que aquele destacado para um comando pior invejasse outro justamente por esse não ter a infelicidade de ficar 12 horas por dia descarregando as vagonetas de uma linha rural, numa encosta íngreme, com o barro até os joelhos. Neste comando ocorria a maior parte dos acidentes, que eram diários e muitas vezes fatais. Outros comandos tinham capatazes tão rigorosos e inclinados à violência contra os prisioneiros que nós considerávamos relativamente felizes pelo fato de não pertencer a eles. Certa vez, uma infeliz coincidência, caí num desses comandos de trabalho. Durante 2 horas, o supervisor me vigiou constantemente até que um alarme aéreo forçou a interrupção do serviço. Depois se tornou necessária uma nova distribuição do pessoal em grupos de trabalho. Não fosse isso, eu acabaria sendo transportado de volta para o campo de concentração sobre o trenó em que eram levados os companheiros já mortos ou prestes a morrer de esgotamento. Ouvir a sirene de alarme numa situação destas é uma redenção que nenhum pugilista que já experimentou o que representa a batida do gongo no final de um round, a salvar no nocaute no último instante, pode imaginar. Felicidade é ser poupado. Nós éramos gratos ao destino quando ele nos poupava de sustos, os mínimos que fossem. Já ficávamos contentes quando à noite podíamos catar os piolhos do corpo antes de nos deitar. Em si não era uma operação agradável, porque era preciso despir-nos no barracão quase nunca aquecido, em cujo interior muitas vezes pendiam do teto estalactites de gelo. Mas nos dávamos por satisfeitos quando, em tal hora, não havia um alarme aéreo que causasse um blackout e nos impedisse de completar a operação de cata-piolho, o que significava metade da noite sem conseguir dormir. É claro que todas essas miseráveis alegrias do campo de concentração representavam por excelência uma felicidade no sentido negativo de Schopenhauer, ou seja, uma isenção de sofrimento, e mesmo esta, conforme mostramos acima, apenas em sentido muito relativo. Alegrias positivas, mesmo pequenas, tínhamos só raras vezes. Lembro-me muito bem que elaboramos certa vez uma espécie de balanço do prazer, cujo saldo resultou em que, no curso de muitas e muitas semanas,
tive apenas 2 momentos de real contentamento. Foi quando, ao voltar do serviço para o campo, depois de longa espera em frente ao barracão de cozinha, fui destacado para aquela fila que dava no cozinheiro, também prisioneiro. Tinha ele à sua frente um tacho enorme de onde tirava a sopa para despejá-la nas vasilhas que lhes estendiam os companheiros de trabalhos enfileirados. Era ele o único cozinheiro que não olhava para a pessoa que lhe estendia o prato. Era o único que distribuía a sopa por igual, literalmente sem olhar a quem. Sem dar preferência a seus amigos pessoais ou a seus conterrâneos, pescando para eles as batatas no fundo do tacho para dar aos outros o caldo de cima. Mas não faz sentido criticar aqueles prisioneiros para quem a sua panelinha era tudo. Quem vai atirar a primeira pedra em pessoas que dão preferência a seus amigos quando, mais cedo ou mais tarde, se trata de uma questão de vida ou morte? Num caso desses, ninguém deveria levantar a pedra antes de se perguntar com sinceridade a toda a prova se com certeza teria agido de outra forma, estando na mesma situação. Muito tempo depois de ser libertado do campo de concentração e recomeçar uma vida normal, alguém me chama a atenção para uma fotografia reproduzida numa revista, mostrando prisioneiros num campo de concentração amontoados em seus beliches coletivos, a fitar de olhar vazio e observador. Você não acha terrível isto? Esses olhares horripilantes e tudo mais? Como assim? Pergunto eu, e de fato não consigo entender, pois naquele instante surge um quadro dentro de mim. 5 horas da manhã, lá fora, noite escura ainda, estou deitado sobre as duras tábuas de um galpão de chão batido, no qual cerca de 70 companheiros estão em repouso. Isto é, deram-nos baixa e não precisamos deixar o campo de concentração para marchar rumo ao trabalho. Não precisamos nem entrar em ordem unida. Podemos ficar o dia inteiro deitados ou encostados em nosso apertado cantinho no barracão, devaneando, esperando pela distribuição, uma vez por dia, da ração de pão, naturalmente reduzida para os doentes em repouso, e pela distribuição, uma vez por dia, da ração da sopa, ainda mais aguada e ainda mais reduzida para essa categoria. Mas estamos muito satisfeitos, sim, até felizes, apesar de tudo. Aconchegamos os nossos corpos para evitar toda perda desnecessária de calor e estamos apáticos e lerdos demais para mexer um dedo sequer enquanto não for imprescindível, quando ouvimos lá de fora estridentes apitos e brados de comando da área de formação onde acaba de chegar a turma de trabalho da noite. Abre-se a porta com ímpeto, a nevasca invade o barracão. Uma figura coberta de neve, um companheiro exausto entra cambaleando para descansar alguns minutos sobre uma tábua. Porém, o chefe do barracão o bota para fora, porque durante a formatura de chamada é estritamente proibido permitir a entrada no galpão de repouso a quem quer que seja que não tenha ali o seu lugar. Como tenho pena dele! Quão feliz estou nesse momento por não estar na pele dele, mas em repouso, podendo entregar-me a devaneios no meu galpão. Afinal, era como salvar a vida, receber 2 dias de repouso na enfermaria, no setor de doentes e, além disso, ainda ganhar de quebra mais 2 dias. Ir para o setor de tifo exatemático. Mas daquela vez ainda tive muito mais sorte. Ao passar o 4º dia em repouso, constava que eu seria destacado para o turno da noite, o que para mim significava morte certa. Inesperadamente o médico-chefe precipitou-se para dentro do barracão e instou comigo para que me apresentasse voluntariamente para o serviço médico em outro setor, o de tifo exantemático.
contrariando os insistentes conselhos dos meus amigos e a diferença do comportamento calculista de quase todos os outros colegas de profissão não engajados, imediatamente resolvi apresentar-me. Eu sabia que num comando de trabalho eu me acabaria dentro de pouquíssimo tempo. Já queria morrer, então eu queria que minha morte tivesse sentido. Alguma espécie de ajuda a meus companheiros enfermos na qualidade de médico, sem dúvida, me parecia ter mais sentido que bater as botas como trabalhador braçal ineficiente que eu era até então. Isso foi para mim um cálculo muito simples e de modo algum um sacrifício heróico. Ocorre, porém, que o suboficial de saúde havia determinado em segredo que os 2 médicos que se apresentaram voluntariamente para o campo de febre exantemática poderiam ficar em repouso até serem levados para lá. Com efeito, estávamos tão acabados que não tomasse ele essa medida, o que teria à disposição não seriam alguns médicos e sim alguns cadáveres. Tudo isso me veio à memória quando me mostraram aquela foto de um campo de concentração e passei a contar tudo isso até me entenderem. Também disse que nem era tão horrível o que se apresentava naquela foto e sim que eu poderia imaginar até muito bem que aquela gente não estava se sentindo tão infeliz. Falamos no início da grande desvalorização que elimina com poucas exceções tudo aquilo que nada tem a ver diretamente com a preservação da vida da própria pessoa, bem como daquelas que em seu íntimo lhe são próximas. A própria pessoa, entretanto, não escapa dessa desvalorização. Até ela é incluída no turbilhão espiritual que parece arrancar todos os valores para um abismo de ambiguidade. Sob a sugestão de um ambiente que não dá o menor valor à vida humana ou à dignidade das pessoas, mas que faz de pessoas objetos destituídos de vontade, peças de uma política de exterminação que é adiada apenas para a exploração dos últimos restos de capacidade física de trabalho. Exposto a esta sugestão generalizada, o próprio eu só pode mesmo acabar desvalorizado. A pessoa que estiver no campo de concentração e não resistir a essa sugestão com um impulso último do sentimento de valor próprio, acaba perdendo a sensação de ser ainda um sujeito ou sequer um ente espiritual dotado de liberdade interior e valor pessoal. Ela experimenta a si mesma somente como partícula de uma massa enorme e sua existência se reduz ao nível de existência no rebanho. Sem poder pensar nem querer direito, as pessoas ali ora são tocadas para cá, ora para lá, ora são ajustadas, ora dispersadas, como rebanho de ovelhas. À tua direita, à tua esquerda, à frente e trás, espreita pequena, porém armada, requintada e sádica matilha, que não para de tocar para frente ou para trás aos berros, pontapés e coronhadas. Sentíamos-nos feito ovelhas, num rebanho que somente sabem, pensam e querem uma coisa: escapar aos ataques dos cães e no momento de paz poder comer um pouco, como ovelhas que procuram temerosamente enfiar-se para o meio do rebanho amontoado, para um de nós tentar postar-se no centro da fileira de 5 homens e, se possível também, no meio de todo o grupo, para assim ter as melhores chances de escapar aos golpes dos guardas que marchavam ao lado da coluna, à sua frente na retaguarda. Essa posição no meio apresentava ainda uma vantagem nada desprezível, ou seja, a da proteção contra o vento. Quando a pessoa que está no campo de concentração procura submergir completamente na massa, ela não está sendo apenas condicionada pela sugestão, mas trata-se ainda de uma tentativa de autopreservação
em vários sentidos. Submergir em fileiras de 5 é algo que o prisioneiro cedo já faz mecanicamente, conscientemente. No entanto, ele procura submergir na massa para fazer jus a um dos supremos mandamentos da autopreservação no campo: não chamar a atenção da SS sobre si, nem no mais insignificante detalhe. Ânsia por solidão. Naturalmente, existem ocasiões em que é necessário e também possível distanciar-se da massa. É fato notório que a companhia ininterrupta de tantos parceiros de sofrimento, a toda hora, em todos os atos triviais do cotidiano, cria muitas vezes uma ânsia irresistível de escapar dessa permanente comunhão compulsória, ao menos por algum tempo. A gente é tomado pelo desejo profundo de ficar sozinho consigo mesmo e com os próprios pensamentos, pela saudade de um lugar de recolhimento e solidão. Eu já me encontrava em outro campo na Baviera, num assim chamado campo de repouso, no qual pude então finalmente trabalhar como médico durante uma grande epidemia de tifo exantemático. Durante certo período tive ali a felicidade de poder retirar-me para tão almejada solidão, ao menos por alguns minutos, atrás do galpão de enfermos, um barracão de chão batido, em que se amontoavam cerca de 50 companheiros com febre alta, delirantes. Havia um cantinho sossegado, onde a cerca dupla de arame farpado que circunda o campo formava uma esquina. Ali tinham improvisado com algumas estacas e galhos uma espécie de barraca na qual se jogava a meia dúzia de cadáveres produzidos diariamente em nosso campo, que era considerado pequeno. Havia ali no chão uma abertura de acesso à canalização subterrânea, fechada com tampa de madeira. Nesta, eu me sentava sempre que me podiam dispensar por alguns minutos como médico no galpão. Aninhado ali, eu contemplava, por entre a vinheta obrigatória do arame farpado, os vastos campos verdejantes e floridos, as distantes colinas azuis da paisagem bávara. Ali eu sonhava os sonhos de minha saudade e enviava meus pensamentos para bem longe, para o norte e nordeste, onde supunha pessoas amadas. Agora, porém, somente enxergava ali nuvens de perfil estranho e bizarro. Atirados a meu lado, os cadáveres cheios de piolhos não chegavam a me perturbar. Arrancavam-me dos meus sonhos apenas os passos do vigia a patrulhar periodicamente a cerca de arame farpado, ou talvez um chamado do galpão a me mandar para a enfermaria central a fim de receber medicamentos recém-chegados para a minha estação de quarentena. 5 ou 10 comprimidos de um sucedâneo de aspirina ou cardiazol para tratar 50 pacientes durante vários dias. Ia buscá-los e fazia então uma visitação de companheiro a companheiro, sentindo-lhes o pulso e dando meio comprimido nos casos graves. Mas os casos extremos não recebiam medicação nenhuma. Ela ficava reservada para aqueles que ainda tinham chances de cura. Aos casos mais leves eu nada podia dar, a não ser talvez uma palavra de apoio. Assim eu me arrastava de um companheiro até outro, debilitado e desgastado fisicamente ao extremo, uma vez que eu mesmo havia pouco estivera gravemente enfermo de tifo exantemático. Em seguida me retirava novamente por um momento de solidão e me assentava mais uma vez sobre a tampa de madeira do hidrante subterrâneo. Esta, aliás, certa vez salvou a vida de 3 companheiros. Pouco antes da libertação, houve transportes em massa. Alegava-se para Dachau, dos quais 3 companheiros meus precavidamente quiseram safar-se. Entraram por aquela abertura e ali
se esconderam da guarda do campo que esquadrinhava todo o terreno. Naqueles minutos de ansiedade, eu mesmo, aparentando serenidade exterior, fiquei sentado sobre a tampa da abertura diligentemente, ignorando os guardas a procurar desconfiados. Parece que num primeiro momento tiveram suspeitas e queriam levantar a tampa. Mudaram, porém, de ideia e passaram por mim, sentado ali a olhar inocente e tranquilo, atirando pedrinhas na cerca, fingindo ares de quem não quer nada com nada. Um guarda que me viu daquele jeito hesitou por um segundo, mas foi só. Desarmado que foi em sua suspeita pelo quadro que se lhe apresentava, continuou a sua busca. Logo pude avisar aos 3 companheiros lá no fundo que já passara o maior dos perigos. Joguete do destino. Quem não vivenciou pessoalmente a situação reinante no campo de concentração não faz a menor ideia da radical insignificância a que se reduz o valor da vida do indivíduo ali internado. A pessoa com isso perde a sensibilidade e no máximo ainda se dava conta desse desprezo pela existência de indivíduos humanos quando se organizavam transportes de enfermos. Os destinados para o transporte, aqueles corpos consumidos, são simplesmente jogados em cima de carretas de 2 rodas, puxadas então pelos próprios prisioneiros, quilômetros a fio, em plena nevasca. Se alguém já estava morto, tinha que ir junto a si mesmo. A lista tinha de conferir. A lista é o principal. A pessoa somente importa na medida em que tem um número de prisioneiro, representando literalmente apenas um número. Viva ou morta não vem ao caso. A vida do número é irrelevante. O que está por trás desse número, o que representa esta vida, é menos importante ainda. O destino, a história, o nome de uma pessoa. Por exemplo, naquele transporte de doentes em que, na qualidade de médico, fui transferido de um campo bávaro para outro, havia um jovem companheiro que teria de deixar para trás seu irmão, porque este não estava na lista. Ficou pendinchando junto ao chefe do campo até que este resolveu trocar um que estava na lista, mas queria cair fora no último instante pelo tão amado irmão. Mas a lista precisava ser cumprida, nada mais fácil. O irmão simplesmente adotou o número de prisioneiro, nome e sobrenome do companheiro que ficaria em seu lugar e vice-versa, pois, como já mencionamos, todos no campo de concentração, há muito já não mais possuíamos seus documentos e cada um se dava por feliz quando podia considerar propriamente seu nada mais que este seu organismo ainda a respirar, apesar de tudo. O resto, que ainda pendia sobre a esquálida pele desses semi-esqueletos em farrapos, só interessava ainda aos que ficavam para trás. Com olho clínico e indisfarçada curiosidade, eram vistoriados os muçulmanos destacados para o transporte, a fim de verificar se seus sapatos e suas capas não estavam ainda em estado um pouco melhor que os próprios. Afinal de contas, o seu destino estava selado. Entretanto, para aqueles que podiam ficar e tinham relativas condições de trabalhar, valia tudo que servisse para aumentar a sua chance de sobrevivência. Sentimentais é que não eram. A perda da sensação de ainda ser sujeito humano é agravada pelo fato de a pessoa no campo de concentração experimentar-se a si mesma, não só como mero objeto do arbítrio da guarda, mas também como objeto e joguete do destino. Eu sempre fora da opinião e costumava dizer que apenas passados 5 ou 10 anos é que a pessoa saberia dizer para que foi útil determinado fato em sua vida. O campo de concentração me ensinou algo diferente. Muitas vezes já ficávamos sabendo 5 ou 10 minutos depois para que foi bom. Já em Auschwitz,
eu estabeleci um princípio para mim mesmo, cuja validade se revelaria muito cedo e o qual a seguir foi também acolhido pela maioria dos meus companheiros. Quando me perguntavam alguma coisa, eu dava uma resposta verdadeira de modo geral, mas sobre aquilo que não era objeto de pergunta, eu me calava. Se alguém perguntava por minha profissão, eu lhe respondia médico, mas não fazia menção a ser especialista, a não ser que perguntassem por minha especialidade. Durante a primeira manhã em Auschwitz, um oficial da SS se fez presente na hora de entrarmos em forma para a chamada. Os companheiros com menos de 40 anos deviam postar-se de um lado, os acima de 40 de outro. Metalúrgicos, mecânicos de automóvel, etc., por seu turno, deviam entrar em uma formação à parte. Em seguida, tivemos que baixar as calças para exame de hérnia, sendo que desta vez outros companheiros foram separados. Um grupo foi tocado para outro barracão, onde devia entrar em forma mais uma vez. Fui junto, mas uma vez fomos selecionados e eu, por exemplo, depois de ter respondido às perguntas, profissão, idade, de forma rápida e enérgica, fui destacado para um pequeno grupo à parte. E também esse grupo foi tocado para outro barracão, onde logo fomos mais uma vez reagrupados. E assim por diante, até que afinal já me sentia muito decepcionado ao me ver lançado entre pessoas estranhas, todas elas estrangeiras e falando línguas que eu não conhecia. Nisso foi feita uma última seleção, sendo eu tocado com os escolhidos para um último barracão. Eis que me vejo com meus velhos companheiros, entre meus conterrâneos e colegas, naquele barracão do qual saíra originalmente, e nem tinham percebido que entre mentes eu fora tocado para lá e para cá. Eu, entretanto, imaginei de quantas sinas possíveis eu escapara no espaço de poucos minutos. Ao se organizar o mencionado transporte de enfermos para um campo de repouso, incluíram meu número na lista. Estavam precisando de alguns médicos, mas ninguém acreditava que o transporte seguisse realmente para um campo de repouso. Afinal, ninguém era mais ingênuo. Aquele mesmo transporte já estivera previsto para algumas semanas antes e já então ninguém acreditara que fosse para um campo de repouso, mas sim para a câmara de gás. Repentinamente foi dado um aviso. Quem quisesse poderia ser riscado da lista dos enfermos em repouso, caso se apresentasse voluntariamente para trabalhar no muito temido turno da noite. 82 companheiros se acusaram sem pestanejar. 15 minutos depois ouvia-se o anúncio: transporte cancelado. Aqueles 82, no entanto, não mais escaparam da lista para o turno da noite. Para a maioria deles, o trabalho noturno significou a morte dentro dos próximos 14 dias. O último desejo decorado. Desta feita era composto pela segunda vez o transporte para o campo de repouso. Agora ninguém mais sabia se era ou não uma finta para extrair dos enfermos o último resto de força para trabalhar, mesmo que só por 14 dias. Ou seriam umas câmeras de gás o destino? Ou quem sabe, de fato, o campo de repouso? O médico-chefe se dava bem comigo. Às 15 para as 10 da noite, ele me segredou. Avisei no escritório que você ainda pode ser riscado da lista. Você pode fazê-lo até às 10 horas da noite. Dou-lhe a entender que isto não é do meu feitio, que aprendi a seguir o caminho reto ou, como se queira, deixar o destino ir em frente. Vou ficar com meus companheiros doentes e é o que lhe digo. Percebo seu olhar penalizado, como se tivesse um pressentimento. Sem dizer uma palavra, ele me estende a mão, como se fosse uma despedida, não por toda a vida, e sim da minha vida. Saio a passos lentos, volto
Saio a passos lentos, volto para o meu barracão. Um bom amigo está sentado no meu lugar. Você vai mesmo? Sim, vou. Seus olhos se enchem de lágrimas. Procuro consolá-lo, mas preciso fazer outra coisa. Meu testamento oral. Cuide bem, Otto. Se eu não voltar para casa, para minha mulher, e se você voltar a vê-la, diga a ela o seguinte: cuide bem, em primeiro lugar, que falei sobre ela todos os dias e a cada instante. Você lembra? Segundo, jamais amei alguém tanto quanto ela. Terceiro, ser casado com ela tão pouco tempo, esta felicidade compensou tudo, inclusive o que tivemos que passar aqui. Otto, onde estás agora? Vives ainda? O que aconteceu contigo desde aquele último momento em que estivemos juntos? Reencontraste tua esposa? Lembras-te ainda como te obriguei, apesar de teu choro infantil, a decorar meu testamento oral, palavra por palavra? Na manhã seguinte parti com o transporte. Dessa vez não foi nenhuma finta nem truque. Este transporte também não seguiu para as câmeras de gás, mas realmente para um campo de repouso. E aqueles que tiveram tanta pena de mim ficaram no campo de antes, onde então a fome graçou com muito mais violência que em nosso novo campo. Acharam estar se salvando, mas ficaram em maior desgraça. Meses depois, já após a libertação, encontrei novamente aquele companheiro do campo anterior, o qual, na qualidade de policial, havia confiscado de uma panela o pedaço de carne que faltou naqueles dias num depósito de cadáveres daquele campo. E ali irrompera o canibalismo, mas desse inferno eu havia escapado em tempo. Isso me lembra de uma velha história de morte em Teherã. Estava um persa rico e poderoso passeando certa vez pelo parque de sua casa em companhia de seu criado. Este se põe a lamentar que acabou de ver a morte ameaçando levá-lo. O criado implora a seu amo que lhe dê o cavalo mais rápido para se pôr imediatamente a caminho e fugir rumo a Teherã, onde ele queria chegar naquela mesma noite. O amo lhe dá o cavalo e o criado parte a galope. Caminhando de volta para casa, o próprio amo se depara com a morte e passa a interrogá-la. Por que assustaste meu criado desta forma? Por que o ameaçaste? Responde-lhe a morte: ora, não o ameacei, nem quis assustá-lo, apenas me admirei, surpresa com o fato de vê-lo aqui, pois devo encontrá-lo em Teherã ainda hoje à noite. Plano de fuga. O sentimento predominante de ser mero joguete e o princípio de não assumir o papel do destino, mas de deixar o destino o seu livre curso, tudo isso e ainda a profunda apatia que se apodera da pessoa no campo de concentração são fatores que explicam por que ela evita qualquer tipo de iniciativa e teme tomar decisões. A vida no campo de concentração apresenta situações que exigem decisões súbitas e imediatas e que muitas vezes representam decisões sobre o ser ou não ser. O prisioneiro então prefere que o destino livre da obrigação de decidir-se. Esta fuga ante a decisão pode ser muito bem observada quando o prisioneiro precisa decidir se foge ou não. Naqueles minutos e a cada vez, somente podem ser poucos minutos nos quais precisa tomar a decisão. Ele passa por horrível tortura interior. Será que tento fugir ou não? Devo assumir o risco ou não? Eu mesmo também experimentei esse repugnatório de tensão interior ao surgir uma oportunidade de fuga, poucos dias antes de aproximar-se à frente de combate. Um companheiro que precisava prestar serviços médicos em Banaxes, situado fora do campo, era a favor da fuga.
Ele insistia em fugir comigo a pretexto de uma consulta conjunta para um não prisioneiro, para a qual ele alegou necessitar-me urgentemente como especialista. Demos um jeito de sair do campo. Lá fora, um membro secreto de uma organização de resistência estrangeira nos fornecia uniformes e papéis falsos. No último momento, entretanto, surgiram dificuldades de ordem técnica e tivemos que voltar para o campo. Aproveitamos a oportunidade para apanhar algumas batatas meio podres, como provisão para o caminho, e principalmente precisávamos arranjar uma mochila para cada um. Para este fim, penetramos num barracão vazio do campo de mulheres que acabara de ser evacuado, tendo elas sido levadas para outro campo. Um caos inimaginável se nos apresentou nesse barracão. Estava tudo numa grande bagunça e se podia ver claramente que muitas mulheres haviam fugido. Trapos e palha, restos estragados de comida e louça quebrada. Mas preferimos não levar nem mesmo tigelas em bom estado que, via de regra, eram consideradas objetos de alto valor no campo de concentração. Sabíamos bem que ultimamente, quando passaram a reinar as piores condições possíveis no campo de concentração, essas tigelas de sopa costumavam ser usadas não só para a mesa, mas também como lavatórios e urinóis. Era rigorosamente proibido ter no barracão qualquer vasilha para as necessidades fisiológicas. Entretanto, esta proibição foi simplesmente ignorada por todos aqueles que durante a epidemia de tifo exantemático estavam prostrados com febre alta e que nem com auxílio de outros podiam ser levados à noite para a latrina, dada a sua grande debilidade física. Enquanto fico de guarda lá fora, meu colega penetra sorrateiramente no abandonado barracão de mulheres. Pouco depois ele sai todo contente, mostrando disfarçadamente, porém, com muito orgulho, a mochila que traz escondida debaixo da capa. Diz que ainda viu outra lá dentro e que devo buscá-la para mim. Ele fica de guarda e eu entro no barracão. Ao vasculhar os montes de objetos desordenados, encontro, para minha grande alegria e surpresa, ainda antes de dar com outra mochila, uma velha escova de dentes. Nisto vejo, em meio aos objetos evidentemente deixados para trás na precipitação da fuga, um cadáver de mulher. Volto apressado para o meu barracão a fim de apanhar todos os meus pertences, minha tigela de sopa, algumas luvas esfarrapadas que herdei de um paciente falecido naquele barracão de tifo exantemático e algumas dezenas de papeizinhos nos quais eu passara a reconstruir com anotações estenográficas o meu manuscrito científico perdido em Auschwitz. Às pressas ainda, faço uma visitação e percorro pela última vez a ala direita e depois a esquerda de pacientes deitados sobre tábuas podres, apertados um contra o outro, de ambos os lados do corredor e no meio do barracão. Chego ao único conterrâneo meu que já ali às portas da morte. Salvá-lo, apesar do seu estado muito crítico, tinha sido para mim uma questão de honra. É claro que tenho que manter em segredo o meu plano de fuga. Mesmo assim, o meu companheiro parece suspeitar de alguma coisa. É possível que eu estivesse um pouco nervoso. Em todo caso, ele me pergunta com voz muito débil: "Você também vai cair fora?" Digo que não, mas não consigo mais afastar-me dele, do seu olhar. Após a visitação, volto para ele e mais uma vez se fixa em mim aquele olhar sem esperança. E de alguma forma o sinto como repreensão. Cada vez mais cresce aquele sentimento incômodo que se apoderou de mim a partir de um momento em que concordei em fugir com meu colega, procedendo contra o meu velho princípio de não assumir o papel do destino. De repente saio do barracão rumo à enfermaria para avisar o meu colega que não posso ir. Não posso ir. Nem bem lhe declarara que não podia mais contar comigo, mal tomara eu a decisão de continuar com os pacientes como antes,
deixei de sentir, de um momento para o outro, aquela intranquilidade. Fico sem saber o que virá nos dias seguintes, interiormente, porém, sereno como nunca, a passo firme, volto para o meu barracão de tifo exantemático, sento-me sobre as tábuas aos pés do meu conterrâneo, procuro consolá-lo e fico batendo papo com os outros companheiros, tranquilizando-os. Chegou então o último dia em que nosso campo de concentração, quase todos internados, haviam sido levados em transportes maciços para outros campos, visto que se aproximava a frente de combate. Os graúdos do campo, os capos e os cozinheiros haviam fugido. Foi dado o aviso de que à noite o campo teria que ser completamente evacuado, incluindo os últimos prisioneiros que restavam, que eram, sem exceção, doentes e alguns poucos médicos e enfermeiros. Constava ainda da comunicação que à noite o campo seria incendiado. Acontece, porém, que à tarde ainda haviam chegado os caminhões que deveriam buscar os doentes. Súbito, trancaram hermeticamente a saída do campo e passaram a vigiar rigorosamente a cerca de arame farpado, de modo que ninguém mais pudesse cruzá-la em algum ponto já meio preparado. Aparentemente, queriam incendiar o campo com os prisioneiros restantes lá dentro. Pela segunda vez, o meu colega e eu resolvemos fugir. Existem 3 cadáveres para enterrar fora da cerca. Recebemos a incumbência de fazê-lo. É que afora nós 2 não há mais ninguém naquele campo que tenha forças para isso. Quase todos jazem prostrados com febre alta e delírio, nos poucos barracões ainda ocupados. Então tomamos a decisão, com o primeiro cadáver, contrabandearemos a mochila do companheiro, dentro da velha tina usada como maca e caixão. Com o segundo cadáver, levamos minha mochila. Com o terceiro corpo, nós mesmos fugimos. Conseguimos executar bem o nosso plano até o segundo cadáver, mas antes de levar o terceiro, tenho de esperar. Meu colega avisou que tentaria arranjar algum pedaço de pão para comermos nos dias seguintes na floresta. Fico esperando, passam-se os minutos, cresce minha impaciência e ele continua não aparecendo. Logo agora, quando eu já estava antegozando a liberdade, pela primeira vez depois de 3 anos, iríamos ao encontro da frente de batalha. Somente mais tarde saberíamos que risco enorme teria sido esse encontro. Aí, no instante em que meu colega finalmente aparece correndo, abre-se o portão de entrada do campo e lentamente avança um magnífico automóvel cor de alumínio, ostentando grandes cruzes vermelhas, indo em direção da área de formatura dos prisioneiros. Chega o delegado da Cruz Vermelha Internacional de Genebra para tomar sob sua proteção o campo e os seus últimos reclusos. Quem ainda pensaria em fugir? Do interior do carro saem caixas de remédios, cigarros são distribuídos, somos fotografados e a alegria é geral. Agora não precisamos tentar atravessar as frentes de combate. O delegado se hospeda na casa de um agricultor próximo ao campo, pois quer estar disponível à noite para qualquer caso. Naquele primeiro arroubo de alegria, tínhamos esquecido completamente o terceiro cadáver. Agora o levamos para fora e o deixamos rolar para dentro da estreita sepultura que lhe cavamos. O guarda que nos acompanha e supervisiona de uma hora para outra é a amabilidade em pessoa. Ele começa a perceber que as coisas agora podem tomar outro rumo e procura contato conosco. Em todo caso, ele toma parte na breve oração que pronunciamos antes de fazer cair a terra sobre o cadáver. Após aquela nossa tensão interior e o nervosismo dos últimos dias e horas, nessa reta final em nossa corrida com a morte, as palavras com que suplicamos paz na nossa oração devem ter sido das mais ardentes que um ser humano jamais pronunciou. Assim,
Passa este dia, o último em nosso campo, na vivência de uma liberdade anteriormente antecipada, porém a nossa expectativa falhou num ponto. Apesar de o representante da Cruz Vermelha afirmar, com base numa convenção, que o campo não poderia mais ser evacuado, e a despeito de sua presença no lugarejo próximo, à noite chegam caminhões com integrantes da SS, dando a ordem de desocupar o campo imediatamente. Dão-nos a entender que os últimos prisioneiros restantes devem ser transportados para um campo central, de onde, dentro de 48 horas, seriam levados para a Suíça e trocados por prisioneiros de guerra. O pessoal da SS está irreconhecível, tal a amabilidade com que insistem para que subamos sem medo nos caminhões e nos alegremos com a chance que nos seria dada. Quem ainda tem forças já corre para os caminhões. Com muito sacrifício, os gravemente enfermos e totalmente enfraquecidos são erguidos para a plataforma da viatura. Meu colega e eu já não escondemos nossas mochilas e nos colocamos de pé, prontos a ser incluídos entre 13 pessoas a serem levadas pelo último caminhão. O médico-chefe que faz a distribuição. O médico-chefe é que faz a distribuição. Estamos ali de pé e somos 15 pessoas. Ao contar os 13 que irão, ele nos deixa fora. Os 13 são postos no caminho, enquanto nós dois, que ficamos para trás, surpresos, decepcionados e indignados, ao partir a penúltima leva, nos queixamos ao médico-chefe. Ele se desculpa alegando estar exausto e distraído. Por enquanto, ele teria achado que ainda pensávamos em fugir. Tomados de impaciência, sentamo-nos novamente, mas, de mochila nas costas e com os prisioneiros restantes, ficamos esperando o último caminhão. A espera é muito longa. Deitamo-nos sobre os catres desocupados da enfermaria, completamente desgastados, que estamos pela guerra de nervos das últimas horas e dias, pelas esperanças despertadas a se alterar sucessivamente, com desilusão pelo vai e vem entre alegria imensa e tristeza mortal. Estamos prontos para a viagem, adormecemos sem trocar de roupa nem tirar os sapatos, acordamos com o barulho de tiros de canhão e fuzil. O clarão de foguetes sinalizadores, o sibilo de balas atravessando até as paredes do barracão. O médico-chefe entra correndo e nos manda buscar cobertura no chão. Do beliche acima de mim, o companheiro pula com os sapatos em cima da minha barriga. Agora sim estou bem acordado. Logo sabemos o que está havendo. Chegou a frente de combate. O tiroteio vai diminuindo até parar por completo. A noite cede ao crepúsculo. Lá fora, o mastro, no portão principal, no campo, ostenta uma bandeira branca. Apenas semanas mais tarde é que nós, o reduzido e último grupo daquele campo, ficamos sabendo que até mesmo naquelas horas derradeiras o destino nos fizera mais uma vez de joguete. Experimentamos a ambiguidade de toda decisão, ainda mais quando, justamente, vida ou morte estão em jogo. Quanto àqueles que, naquela última noite, julgaram que os caminhões os levariam rumo à liberdade, tivemos que pensar mais uma vez naquele conto que fala da morte em Teheran. Semanas mais tarde, tive diante de mim fotografias tiradas num pequeno campo, não muito distante do nosso, para onde haviam levado os meus pacientes. Trancaram-nos em barracões que foram incendiados. As fotografias mostravam os cadáveres semicarbonizados. Irritabilidade. Até aqui descrevemos a apatia, a dessensibilização no íntimo que toma conta do prisioneiro durante a sua estada no campo de concentração.
fazendo a sua vida anímica baixar de modo geral a um nível mais primitivo, tornando objeto do destino ou do arbítrio dos guardas, destituído de vontade, tanto que ele acaba cheio de medo de tomar nas mãos o seu destino, ou seja, de enfrentar decisões. A apatia tem ainda outras causas e não pode ser entendida apenas como mecanismo de autodefesa da alma, no sentido mencionado. Há também causas de natureza fisiológica. É o que vale também para a irritabilidade, a qual, além da apatia, representa uma das mais eminentes características da psique do prisioneiro. Entre as causas fisiológicas estão, em primeiro lugar, a fome e a falta de sono. Como qualquer um sabe, mesmo na vida normal, ambos os fatores tornam a pessoa apática e irritadiça. No campo de concentração, o sono insuficiente deve-se, em parte, aos insetos parasitas a proliferar livremente na mais inconcebível falta de higiene e a inimaginável concentração de pessoas no barracão. Existe ainda outro fator para contribuir à apatia e à irritabilidade, que é a ausência daqueles tóxicos da civilização que normalmente servem para atenuá-las, isto é, a nicotina e a cafeína. Aumenta assim a propensão para a apatia e a irritabilidade. Além das causas fisiológicas, existem ainda origens anímicas deste peculiar estado de espírito dos prisioneiros. Trata-se de certos complexos. É compreensível que a maioria dos prisioneiros seja atormentada por uma espécie de sentimento de inferioridade. Antes, cada um de nós havia sido alguém, ou ao menos julgava sê-lo. Agora, no entanto, é tratado literalmente como se fosse um ninguém. Não há dúvida de que o amor próprio, quando ancorado em áreas mais profundas e espirituais, não pode ser abalado pela situação do campo de concentração. Mas quantas pessoas, quantos prisioneiros possuirão um sentimento de autoestima tão bem firmado? Mesmo sem refletir muito sobre isso, sem que se conscientize disso, é natural que o prisioneiro mediano se sinta totalmente rebaixado. Esta experiência somente se fazia sentir diante do contraste evidenciado na peculiar estrutura sociológica do campo de concentração. Refiro-me àquela minoria de prisioneiros que passaram, a bem dizer, por gente importante, os capos e cozinheiros, os chefes de depósitos e os policiais do campo. Em todos eles havia uma compensação do sentimento primitivo de inferioridade. É que eles não se sentiam rebaixados de maneira alguma, como a maioria dos prisioneiros comuns, mas sentiam-se como se sente um arrivista. Alguns se sentiam até como um César em miniatura. A reação anímica da maioria ressentida e invejosa ao comportamento daquela minoria se manifestava de diversas formas. Às vezes também em piadas maldosas. Assim, por exemplo, um prisioneiro diz a outro, referindo-se a um terceiro, que é um desses arrivistas. Esse aí eu conheci quando era apenas presidente do maior banco de... Agora ele se promoveu a capo. Sempre que essa maioria dos rebaixados e a minoria dos arrivistas entravam em conflito, explodia a irritação que logo chegava ao auge. Para esses encontros conflitivos havia oportunidades mais que suficientes na vida do campo de concentração, a começar pela distribuição de comida. Aquela irritabilidade de cujas origens fisiológicas diversas falamos acima, acaba por se potencializar com o acréscimo das causas anímicas, a complexa carga de sentimentos de todos os envolvidos. Já não causa surpresa que o acúmulo assim originado acabe em pancadaria entre os prisioneiros. Aquele reflexo que, da emoção raivosa, vai extravasar-se no golpe físico, já está basicamente pré-condicionado pelos frequentes espancamentos
que o recluso testemunha a cada instante. Eu mesmo passei repetidas vezes pela experiência de sentir a mão solta, prestes a perder o controle quando, faminto e tresnoitado, era acometido de raiva súbita. Entre outras razões, eu estava tresnoitado porque durante determinado período pudemos fazer fogo para aquecer o nosso barracão de chão batido, que servia de galpão de tifo, e precisávamos cuidar que não apagasse o fogo no fogão. Aqueles entre nós que ainda estavam em condições relativamente boas eram obrigados a participar de um serviço noturno destinado a atender ao fogão. Apesar de tudo, foram horas das mais idílicas as que vivi quando, em plena noite, enquanto os outros dormiam ou deliravam de febre, eu me estirava no chão batido, frente ao pequeno fogão do barracão, cuidando do fogo naquelas horas do meu turno, assando umas batatas furtadas nas brasas do carvão, igualmente furtado. Porém, tanto mais tresnoitado, apático, irritado, a gente se sentia no outro dia. Na época eu trabalhava como médico, tratando tifo, pouco antes da nossa libertação, e tinha que substituir ainda o chefe de bloco que estava doente. Consequentemente, eu era responsável perante a administração do campo pela higiene no barracão, na medida em que se podia manter qualquer higiene dentro daquelas circunstâncias. A pretensa inspeção periódica do barracão tinha por objetivo não verificar as condições higiênicas, mas sim torturar-nos. Mais alimento ou um pouco de medicamento teriam dado efeito, mas o que lhes importava era apenas que não houvesse uma planilha no corredor e que os esfarrapados, encardidos e empiolhados cobertores dos enfermos apresentassem um alinhamento perfeito ao pé da cama. Uma vez anunciada a inspeção, eu tinha de cuidar que o chefe ou subchefe do campo de concentração, ao enfiar a cabeça pela porta do nosso barracão para dar uma espiada em seu interior, não percebesse sequer uma palha nem resto de cinza na frente do fogão. A inspeção não se importava com a sorte das pessoas que habitavam aquele barraco. Importante era que eu tirasse da cabeça raspada o barrete de prisioneiro, batesse os calcanhares e anunciasse em tom marcial: barracão de enfermaria VI 9, 52 doentes de tifo exantemático, 2 enfermeiros, um médico. E já iam embora os inspetores. Mas até que eles viessem, e costumavam vir muitas horas depois de anunciado, ou simplesmente não vinham, eu me via forçado a ficar constantemente arrumando cobertores, catando palhas que caíam das tarimbas e, para completar, ralhar com os pobres diabos que quisessem comprometer, no último momento, toda aquela ordem e limpeza aparentes. Pois a apatia e insensibilidade, ainda mais acentuados nos acometidos de febre, os faz reagir apenas quando se grita com eles. Mas até isso muitas vezes não adianta, e então o negócio mesmo é controlar-se com mais esforço para não sentar a mão, pois a própria irritabilidade aumenta desmedidamente face à apatia dos outros, e mais ainda diante do perigo em que ela coloca a gente quando de uma inspeção iminente. A liberdade interior. Esta tentativa de descrição psicológica e explicação psicopatológica dos traços típicos com que a estada mais demorada no campo de concentração marca a pessoa parece dar a impressão de que, afinal de contas, a alma humana é clara e forçosamente condicionada pelo ambiente. Na psicologia do campo de concentração, é precisamente a vida ali imposta e que constitui um ambiente social todo peculiar que determina, ao que parece, o comportamento da pessoa.
Com razão, se poderão levantar objeções e fazer várias perguntas. Onde fica a liberdade humana? Não haveria ali um mínimo de liberdade interior no comportamento, na atitude frente às condições ambientais ali encontradas? Será que a pessoa nada mais é que um resultado de sua constituição física, da sua disposição caracteriológica e da sua situação social? E mais particularmente, será que as reações anímicas da pessoa a esse ambiente socialmente condicionado do campo de concentração estariam de fato evidenciando que ela nem pode fugir às influências desta forma de existência, às quais são submetidas à força? Precisa ela necessariamente sucumbir a essas influências? Será que ela não pode reagir de outro modo por força das circunstâncias, por causa das condições de vida reinantes no campo de concentração? Podemos dar resposta a esta pergunta, tanto baseados na experiência como em caráter fundamental. A experiência da vida no campo de concentração mostrou-me que a pessoa pode muito bem agir fora do esquema. Haveria suficientes exemplos, muito deles heróicos, que demonstraram ser possível superar a apatia e reprimir a irritação e continua existindo, portanto, um resquício de liberdade do espírito humano, de atitude livre do eu frente ao meio ambiente, mesmo nessa situação de coação aparentemente absoluta, tanto exterior como interior. Quem dos que passaram pelo campo de concentração não saberia falar daquelas figuras humanas que caminhavam pela área de formatura dos prisioneiros ou de barracão em barracão, dando aqui uma palavra de carinho, entregando ali a última lasca de pão? E mesmo que tenham sido poucos, não deixam de construir prova de que no caminho de concentração se pode privar a pessoa de tudo, menos da liberdade última de assumir uma atitude alternativa frente às condições dadas. E havia outra alternativa. A cada dia, a cada hora, no campo de concentração, havia milhares de oportunidades de concretizar essa decisão interior, uma decisão da pessoa contra ou a favor da sujeição aos poderes do ambiente que ameaçavam privá-la daquilo que é a sua característica mais intrínseca, sua liberdade, e que a induzem com a renúncia à liberdade e à dignidade, a virar mero joguete e objeto das condições externas, deixando-se por elas cunhar um prisioneiro típico do campo de concentração. Deste último ponto de vista, também a reação anímica dos internados nos campos de concentração, em última análise, somente pode ser interpretada como algo mais que mera expressão de certas condições físicas, anímicas e sociais, por mais que todas elas, seja a falta de calorias, seja a deficiência de sono, sejam os mais diversos, complexos, anímicos, pareçam sugerir que a decadência da pessoa esteja vinculada à lei normativa de uma psique típica do campo de concentração. Aquilo que sucede interiormente com a pessoa, aquilo em que o campo de concentração parece transformá-la, revela ser o resultado de uma decisão interior. Em princípio, portanto, toda pessoa, mesmo sob aquelas circunstâncias, pode decidir de alguma maneira no que ela acabará dando em sentido espiritual. Um típico prisioneiro de campo de concentração ou então uma pessoa humana que também ali permanece sendo humano e conserva a sua dignidade. Dostoiévski afirmou certa vez: temo somente uma coisa, não ser digno do meu tormento. Essas palavras só podiam mesmo ficar passando muitas vezes pela cabeça da gente
quando se ficava conhecendo aquelas pessoas tipo mártir, cujo comportamento no campo de concentração, cujo sofrimento e morte testemunham essa liberdade interior última do ser humano, a qual não se pode perder. Sem dúvida, elas poderiam dizer que foram dignas dos seus tormentos. Elas provaram que, inerente ao sofrimento, há uma conquista, que é uma conquista interior. A liberdade interior do ser humano, a qual não se lhe pode tirar, permite-lhe, até o último suspiro, configurar a sua vida de modo que tenha sentido. Pois não somente uma vida ativa tem sentido em dando à pessoa a oportunidade de concretizar valores de forma criativa. Não há sentido apenas no gozo da vida, que permite à pessoa a realização na experiência do que é belo, na experiência da arte ou da natureza. Também há sentido naquela vida que, como um campo de concentração, dificilmente oferece uma chance de se realizar criativamente em termos de experiência, mas que lhe reserva apenas uma possibilidade de configurar o sentido da existência, precisamente na atitude com que a pessoa se coloca face à restrição forçada de fora sobre seu ser. Faz muito que o recluso está privado do gozo da vida criativa, mas não é só a vida criativa e o gozo de seus dons que tem sentido. Se é que a vida tem sentido, também o sofrimento necessariamente o terá. Afinal de contas, o sofrimento faz parte da vida, de alguma forma, do mesmo modo que o destino e a morte. Aflição e morte fazem parte da existência como um todo. A maioria se preocupa com a questão: será que vamos sobreviver ao campo de concentração? Pois, caso contrário, todo esse sofrimento não tem sentido. Em contraste, a pergunta que me afligia era outra: será que tem sentido todo esse sofrimento, essa morte ao nosso redor? Pois, caso contrário, afinal de contas, não faz sentido sobreviver ao campo de concentração. Uma vida cujo sentido depende exclusivamente de se escapar com ela ou não, e, portanto, das boas graças de semelhante acaso, uma vida dessas nem valeria a pena ser vivida. Uma vida cujo sentido depende exclusivamente de se escapar com ela ou não, e, portanto, das boas graças de semelhante acaso, uma vida dessas nem valeria a pena ser vivida. O destino, um presente. Da maneira com que uma pessoa assume o seu destino inevitável, assumindo com esse destino todo o sofrimento que se lhe impõe, nisso se revela, mesmo nas mais difíceis situações, mesmo no último minuto de sua vida, uma abundância de possibilidades de dar sentido à existência. Depende se a pessoa permanece corajosa e valorosa, digna e desinteressada, ou se na luta leva ao extremo pela autopreservação, ela esquece sua humanidade e acaba tornando-se por completo aquele animal gregário, conforme nos sugeriu a psicologia do prisioneiro do campo de concentração. Dependendo da atitude que tomar, a pessoa realiza ou não os valores que lhe são oferecidos pela situação sofrida e pelo seu pesado destino. Ela então será digna do tormento ou não. Ninguém pense que essas reflexões estejam distantes da realidade da vida e do mundo. Sem dúvida, poucas e raras são as pessoas capazes e à altura dessa elevada proposta, pois poucos foram os que no campo de concentração mantiveram a sua plena liberdade interior e puderam alçar-se à realização daqueles valores possibilitada pelo sofrimento. E mesmo que tivesse sido um único apenas, ele bastaria como testemunho para o fato de que a pessoa interiormente pode ser mais forte que seu destino exterior
E isto não somente no campo de concentração. Sempre e em toda parte, a pessoa está colocada diante da decisão de transformar a sua situação de mero sofrimento numa produção interior de valores. Tomemos os casos dos doentes, particularmente os incuráveis. Li certa vez a carta de um paciente relativamente jovem, comunicando ao seu amigo que acabara de ficar sabendo que sua vida não duraria muito mais e que mesmo uma operação não o salvaria. Mas escrevia ainda nesta carta que justamente agora se lembrava de um filme no qual um homem encarava sua morte com disposição, dignidade e coragem. Naquela ocasião, quando assistiu o filme, este nosso paciente pensara que só pode ser um presente do céu caminhar em direção à morte com essa atitude de cabeça erguida, e agora, escrevia ele, seu destino lhe dera essa chance. Anos atrás, vimos outro filme, Ressurreição, baseado num romance de Tolstói. Quem então não pensou a mesma coisa? Que destinos grandiosos, quão grandes personalidades! Nós, de certo, não teremos um destino tão glorioso e por isso jamais poderemos alcançar semelhante grandeza humana. Terminada a sessão de cinema, íamos tomar um café, comer um sanduíche e acabávamos com essas estranhas ideias metafísicas que por um momento haviam cruzado nosso pensamento. Mas quando a gente mesmo se via colocado perante um destino grandioso, quando a gente mesmo se defrontava com a decisão de fazer frente ao destino com grandeza interior própria, já tínhamos esquecido aqueles propósitos pouco sérios e acabávamos falhando. Para este ou aquele, entretanto, talvez tenha chegado o dia em que estava novamente sentado no cinema assistindo ao mesmo filme ou a um filme semelhante, enquanto que interiormente, a seu olhar imaginativo, assistia simultaneamente ao filme de lembrança daquelas que jamais realizaram em sua vida tudo isso, e mais ainda do que o pôde mostrar uma produção cinematográfica de cunho sentimental. Quem sabe então nos ocorre esse ou aquele detalhe desta ou daquela história da grandeza interior de determinada pessoa, como por exemplo a história de uma mulher jovem morrendo no campo de concentração, da qual fui testemunha. A história é singela, não há muito o que contar e mesmo assim ela soará como que inventada, de tão poética que ela se me afigurava. Essa jovem mulher sabia que teria que morrer nos próximos dias. Quando falei com ela ainda, assim estava bem disposta. Sou grata a meu destino por ser assim tão duro comigo, foi o que ela me disse textualmente. Pois em minha vida burguesa anterior eu estive mal acomodada demais e minhas ambições espirituais não eram lá muito sérias. Em seus últimos dias ela estava completamente ensimesmada. Essa árvore ali é a única amiga em minhas solidões, disse-me ela, apontando pela janela do barracão. Lá fora um castanheiro estava em plena florescência e do catre da enferma podia-se enxergar pela pequena janela do barracão da enfermaria um único ramo verdejante com duas flores. Com essa árvore eu converso muitas vezes, disse ela. Fico meio desconcentrado, sem saber como interpretar as suas palavras. Estaria ela sofrendo de alucinações e delírios? Por isso lhe pergunto se a árvore também lhe responde. Sim. E que lhe estaria dizendo? Respondeu-me. Ela me disse, estou aqui, eu sou a vida eterna. Análise da existência provisória. Dissemos acima que a razão última para a deformação da realidade vital interior da pessoa no campo de concentração não está nas causas psicofísicas enumeradas, mas que ela se origina em última análise numa livre decisão.
Isso queremos detalhar a seguir, a observação psicológica dos reclusos no campo de concentração. Revelou, em primeiro lugar, que somente sucumbe às influências do ambiente no campo, em sua evolução de caráter, aquele que entregou os pontos espiritual e humanamente. Mas somente entrega os pontos àquele que não tinha mais em que se assegurar interiormente, em que deveria e poderia consistir esse apoio interior. Eis a nossa questão. Os relatos e descrições de casos vividos por ex-prisioneiros como Gordon, em que o mais deprimente era o fato de o recluso geralmente nunca saber quanto tempo ele ainda teria de passar no campo de concentração. Ele não conhece o prazo para a libertação. Este se entrava em cogitação, o que não acontecia no nosso campo. Era tão indeterminado que, na prática, a duração do confinamento não só era impossível de se conhecer, mas podia ser considerada ilimitada. Um conhecido pesquisador na área da psicologia apontou certa vez para o fato de que a forma de existência no campo de concentração poderia ser caracterizada como uma existência provisória. De nossa parte, precisamos complementar essa caracterização, dizendo que a existência do prisioneiro em campo de concentração pode ser definida como provisória sem prazo. Ao chegar a um campo de concentração, os recém-internados geralmente pouco sabiam sobre as condições ali vigentes. Os que voltavam tinham que se calar e de certos campos jamais alguém regressara. Ao pôr os pés no campo, entretanto, alterava-se o cenário interior. Com o fim da incerteza também já chegava a incerteza do fim. Não se podia prever quando chegaria ao fim essa forma de existência, se é que jamais sucederia. Como se sabe, o termo latino finis tem dois significados: fim e meta. A pessoa cuja situação não permite prever o final de uma forma provisória de existência também não consegue viver em função de um alvo. Ela também não consegue mais existir voltada para o futuro, como faz a pessoa numa existência normal. Concomitantemente, altera-se toda a estrutura de sua vida interior. Começam a aparecer sinais de decaimento interior, como os conhecemos também de outras áreas da vivência. Numa situação psicológica idêntica, encontra-se, por exemplo, o desempregado. Também a sua existência se tornou provisória e também ele, de certo modo, não pode viver voltado para o futuro, em função de um alvo nesse futuro. Pesquisas psicológicas sistemáticas junto a mineiros desempregados permitem analisar os efeitos deste modo deformado de existência sobre a percepção do tempo, sobre o tempo interior ou tempo de vivência, como se o denomina na psicologia. No campo de concentração era assim. Um breve período de tempo, por exemplo, um dia preenchido por incertezas e violências a todo momento, parecia interminável. Um período mais longo, entretanto, digamos uma semana, preenchido com monotonia diária, parecia transcorrer com rapidez incrível. E meus companheiros sempre me davam razão quando dizia: no campo de concentração, um dia demora mais que uma semana. Tão paradoxal era a percepção do tempo. Nesse contexto, por sinal, vem também a lembrança às certeiras observações psicológicas de Thomas Mann em seu romance A Montanha Mágica, onde se descreve a evolução anímica de pessoas em situação psicológica análoga, tuberculosos internados em sanatório que igualmente não sabem quando receberão alta e ficam numa existência sem futuro, sem orientação para uma meta, assim como os tipos humanos confinados em campo de concentração. Um dos prisioneiros contou-me que ao marchar numa longa coluna de reclusos recém-chegados
indo da estação ferroviária para o campo de concentração, teve o sentimento de estar andando atrás de seu próprio cadáver. Tal a intensidade com que ele experimentou naquela ocasião a sua absoluta falta de futuro, a qual o obrigou a encarar toda a sua vida exclusivamente sob a perspectiva do passado, como algo passado, como de um morto. Essa experiência de ser cadáver vivo ainda é aprofundada por outros momentos, enquanto que na dimensão temporal se faz sentir o caráter ilimitado da detenção, faz-se sentir na dimensão espacial a limitação, o encarceramento. Aquilo que se encontra do lado de fora do arame farpado, muito cedo parece inacessível e finalmente irreal. De certo modo, os acontecimentos lá fora, assim como as pessoas, a toda a vida normal fora do campo, assumem um aspecto de certa forma fantasmagórico, para aquele que está dentro do campo de concentração. Na medida em que esta pessoa puder lançar um olhar para fora, a vida ali há de ser vista por ela como que por um falecido que olha do além para este mundo. Em relação ao mundo normal, o recluso com o tempo se sentirá como se tivesse desaparecido para esse mundo. Para quem entrega os pontos como pessoa, por não mais conseguir apoiar-se num alvo futuro, a forma de vida interior no campo de concentração acaba desembocando numa forma de existência retrospectiva. Dessa tendência de voltar para o passado, já falamos em outro contexto. Ela se presta para a depreciação do presente com seus horrores. Ocorre, porém, que a depreciação do presente, da realidade envolvente, implica certo perigo. Isto porque podem ser facilmente esquecidas as possibilidades de influência criativa sobre a realidade, as quais não deixam de existir também no campo de concentração, como ficou demonstrado em diversos exemplos heróicos. A depreciação total da realidade oriunda da forma provisória de existência do recluso acaba seduzindo a pessoa a entregar os pontos completamente e abandonar-se a si mesma, visto que, de qualquer forma, tudo está perdido. Estas pessoas estão se esquecendo de que muitas vezes é justamente uma situação exterior extremamente difícil que dá à pessoa a oportunidade de crescer interiormente para além de si mesma. Em vez de transformar as dificuldades externas da vida no campo de concentração, numa prova de sua força interna, elas não levam a sério a existência atual e depreciam-na para algo sem real valor. Preferem fechar-se a esta realidade, ocupando-se ainda apenas com a vida passada. A vida dessas pessoas acaba se assoreando em vez de alçar-se a um ponto alto justamente sob as dificuldades extremas da reclusão, para o que, em princípio, haveria a chance. Naturalmente, são poucas as pessoas capazes para isso, mas elas conseguiram, mesmo no fracasso exterior e mesmo na morte, alcançar uma grandeza humana que antes, em sua existência cotidiana, talvez jamais lhes tivesse sido concedida. Para os outros, entretanto, para nós, do tipo de médio e morno, passava a valer a advertência de Bismarck: a vida é como estar no dentista. A gente pensa que o principal ainda vem, quando na realidade já passou. Variando um pouco, poderíamos dizer que a maioria das pessoas no campo de concentração acreditava terem perdido as verdadeiras possibilidades de realização, quando na realidade elas consistiam justamente naquilo que a pessoa fazia desta vida no campo: vegetar como os milhares de prisioneiros ou como uns poucos vencer interiormente. Spinoza como educador.
Assim fica evidente que toda tentativa psicoterapêutica ou mesmo psicohigiênica de combater os fenômenos psicopatológicos suscitados no prisioneiro pela vida no campo de concentração necessariamente terá que procurar a reconstrução interior da pessoa lá e, a despeito de lá, procurando fazê-la orientar-se para o futuro, para um alvo no futuro. Instintivamente, um ou outro recluso fez por si. A maioria dispunha de algo que o sustentava e geralmente se tratava de um pedaço de futuro. Não deixa de ser uma peculiaridade do ser humano que ele somente pode existir propriamente com uma perspectiva futura, de certa forma subespécie a eternitatis, perspectiva da eternidade. Nos momentos difíceis de sua existência, ele sempre, de novo, se refugia nesta dimensão futura. Muitas vezes isto pode tomar a forma de um truque. No que tange a mim, lembro-me da seguinte experiência. Quase chorando de dor nos pés lesionados, postos em sapatos abertos, num frio terrível e enfrentando um vento gelado, eu ia mancando na longa coluna do caminho de vários quilômetros entre o campo local da obra. Meu espírito se ocupava em cessar com os milhares de pequenos problemas de nossa mísera vida de campo de concentração. Que vamos comer à noite? Não será melhor trocar a rodela extra de linguiça por um pedaço de pão? Será que devo negociar por uma tigela de sopa o último cigarro que recebi de prêmio 2 semanas atrás? Como vou conseguir um pedaço de arame para substituir o que quebrou e que servia para fechar os sapatos? Será que vou me integrar em tempo ao habitual grupo de trabalho no local da obra? Ou vou me despachar para outra turma com capataz brutal e violento? O que poderia eu fazer para cair no agrado de determinado capo, que me poderia proporcionar a imensa felicidade de ser utilizado como trabalhador de depósito no próprio campo de concentração, de modo que não precisasse mais acompanhar diariamente essa marcha terrível? Já me causa repugnância essa compulsão cruel que força meu pensamento a se atormentar diária e constantemente só com esse tipo de problemas. Eis que então aplico um truque. Vejo-me de repente ocupando a tribuna de um grande auditório magnificamente iluminado e aquecido, diante de mim um público a ouvir atento, sentado em confortáveis poltronas, enquanto vou falando. Dou uma palestra sobre a psicologia do campo de concentração e tudo aquilo que tanto me tortura e me oprime acaba sendo objetivado, visto e descrito da perspectiva mais alta da ciência. Através desse truque consigo alçar-me de algum modo para acima da situação, colocar-me acima do tempo presente e de seu sofrimento, contemplando-o como se já estivesse no passado e como se eu mesma, com todo o meu tormento, fosse objeto de uma interessante investigação psicológico-científica, por mim mesmo empreendida. Diz Spinoza em sua Ética que parciu esta, dizinte esse parciu, simulatic eius clarum et disticuntam formamos ideia. A emoção que é sofrimento deixa de ser sofrimento no momento em que dela formarmos uma ideia clara e nítida. Ética, quinta parte do Poder do Espírito ou a Liberdade Humana, sentença 3. Quem não consegue mais acreditar no futuro, seu futuro está perdido no campo de concentração. Com o futuro, tal pessoa perde o apoio espiritual, deixa-se cair interiormente e decai física e psiquicamente. Geralmente isso acontece de forma até bastante repentina, numa espécie de crise cujos sintomas o recluso relativamente experiente conhece muito bem.
Cada um de nós temia aquele momento em que se manifestava pela primeira vez essa crise. Não em si próprio, pois então já teria sido indiferente, e sim em seus amigos. Geralmente essa crise se configurava da seguinte maneira: a pessoa em questão, certo dia, ficava simplesmente deitada em seu barracão e ninguém conseguia persuadi-la a botar a roupa, ir ao lavatório ou mesmo a se apresentar na formatura da chamada. Nada mais surtia efeito, nada lhe metia medo, nem súplicas, nem ameaças, nem golpes, tudo em vão. O sujeito simplesmente ficava deitado, não se mexia, e quando uma doença provocava essa crise, a pessoa se negava inclusive a ser transportada para o ambulatório ao tomar qualquer medida em prol de si mesma. Ela entrega os pontos, fica deitada até nas próprias fezes e urina, pois nada mais a interessa. Certa vez, vivenciei de forma dramática a importância da relação existente entre esse perigosíssimo entregar os pontos e deixar-se cair por um lado e a perda da vivência em função do futuro por outro. O chefe do meu bloco, um estrangeiro que outrora fora um compositor musical bastante conhecido, disse-me certo dia: "Ei, doutor, gostaria de lhe contar uma coisa. Há pouco tempo tive um sonho curioso. Uma voz me disse que eu poderia expressar um desejo, que poderia dizer o que gostaria de saber e ela me responderia qualquer pergunta. Sabe o que eu perguntei? Quero saber quando a guerra terminará para mim. Sabe o que quero dizer? Para mim? Isto é, queria saber quando seremos libertos do nosso campo de concentração, ou seja, quando terminarão os nossos sofrimentos. Perguntei-lhe quando tivera esse sonho. Em fevereiro de 1945, respondeu. Estávamos no começo de março. E o que te disse então a voz em sonho? Continuei perguntando. Bem baixinho me segredou. Em 30 de março. Quando este meu companheiro me narrou o seu sonho, estava ainda cheio de esperança, convicto de que cumpriria o que anunciara aquela voz. Mas a data profetizada se aproximava cada vez mais e as notícias sobre a situação militar, na medida em que penetravam em nosso campo, faziam parecer cada vez menos provável que a frente de batalha de fato nos trouxesse a liberdade ainda no mês de março. Deu-se então o seguinte: em 29 de março, aquele companheiro foi repentinamente atacado de uma febre alta. Em 30 de março, no dia em que, de acordo com a profecia, a guerra e o sofrimento para ele chegaria ao fim, ele caiu em pleno delírio e finalmente entrou em coma. No dia 31 de março, ele estava morto. Falecera de tifo exantemático. Quem conhece as estreitas relações existentes entre o estado emocional de uma pessoa e as condições de imunidade do organismo, compreenderá os efeitos fatais que poder ter a súbita entrega ao desespero compreenderá os efeitos fatais que pode ter a súbita entrega ao desespero e ao desânimo. Em última análise, meu companheiro foi vitimado porque sua profunda decepção pelo não cumprimento da libertação pontualmente esperada reduziu drasticamente a capacidade de seu organismo contra a infecção de tifo exantemático já latente. Paralisaram-se sua fé no futuro e sua vontade de futuro, acabando seu organismo por sucumbir à doença. Assim, a voz do seu sonho acabou prevalecendo. Este caso isolado e as conclusões dele tiradas coadunaram-se com outra observação para o qual o médico-chefe do nosso campo chamou a minha atenção certa vez. Na semana entre o Natal de 1944 e o Ano Novo de 1945, irrompeu uma mortandade jamais vista anteriormente no nosso campo de concentração. Também o médico-chefe foi de opinião de que as causas da mesma
não estavam no agravamento das condições de trabalho ou de alimentação ou numa eventual alteração climática ou mesmo novas epidemias. Antes, a causa dessa mortandade em massa devia ser procurada exclusivamente no fato de a maioria dos prisioneiros ter se entregue à habitual e ingênua esperança de estar de volta em casa já para o Natal. Como, porém, as notícias dos jornais fossem tudo menos animadoras, ao se aproximar aquela data, os reclusos foram tomados de desânimo e decepção gerais, cuja perigosa influência sobre a capacidade de resistência dos prisioneiros se manifestou justamente também naquela mortandade em massa daquele período. Dissemos acima que toda tentativa de restabelecer interiormente as pessoas no campo de concentração pressupõe que consigamos orientá-los para um alvo no futuro. A divisa que necessariamente orientou todos os esforços psicoterapêuticos ou psicohigiênicos junto aos prisioneiros talvez encontre sua melhor expressão nas palavras de Nietzsche. Quem tem por que viver aguenta quase qualquer como. Portanto, era preciso conscientizar os prisioneiros à medida em que era dada a oportunidade do porquê de sua vida, do seu alvo, para assim conseguir que eles estivessem também interiormente à altura do terrível, como da existência presente, resistindo aos horrores do campo de concentração. E inversamente, aí daquele que não via mais a meta diante de si em sua vida, cuja vida não tinha mais conteúdo, mas perdia o sentido de sua existência e assim todo e qualquer motivo para suportar o sofrimento. Essas pessoas perdiam a estrutura e deixavam-se cair muito cedo. A expressão típica com que replicavam a toda e qualquer palavra animadora era sempre a mesma: não tenho mais nada a esperar da vida. Como se reagir a essa atitude? Perguntar pelo sentido da vida. O que se faz necessário aqui é uma viravolta em toda a colocação da pergunta pelo sentido da vida. Precisamos aprender e também ensinar as pessoas em desespero que a rigor nunca e jamais importa o que nós temos a esperar da vida, mas sim exclusivamente o que a vida espera de nós. Falando em termos filosóficos, se poderia dizer que se trata de fazer uma revolução copernicana. Não perguntamos mais pelo sentido da vida, mas nos experimentamos a nós mesmos como os indagados, como aqueles os quais a vida dirige perguntas diariamente e a cada hora. Perguntas que precisamos responder, dando a resposta adequada, não através de elucubrações ou discursos, mas apenas através da ação, através da conduta correta. Em última análise, viver não significa outra coisa que arcar com a responsabilidade de responder adequadamente às perguntas da vida, pelo cumprimento das tarefas colocadas pela vida a cada indivíduo, pelo cumprimento da exigência no momento. Essa exigência e com ela o sentido da existência altera-se de pessoa para pessoa e de um momento para outro. Jamais, portanto, o sentido da vida humana pode ser definido em termos genéricos. Nunca se poderá responder com validade geral a pergunta por este sentido. A vida, como a entendemos aqui, não é nada vago, mas sempre algo concreto, de modo que também as exigências que a vida nos faz sempre são bem concretas. Esta concreticidade está dada pelo destino do ser humano, que para cada um sempre é algo único e singular. Nenhum ser humano
de nenhum destino pode ser comparado com outro. Nenhuma situação se repete. E em cada situação a pessoa é chamada a assumir outra atitude. Para a sua situação concreta, exige dela que ela haja, ou seja, que ela procure configurar ativamente o seu destino. Ora, que ela aproveite uma oportunidade para realizar valores simplesmente vivenciando, por exemplo, gozando. Outra vez que ela simplesmente assuma o seu destino. Mas sempre é assim que toda e qualquer situação se caracteriza por esse caráter único e exclusivo que somente permite uma única resposta correta à pergunta contida na situação concreta. Quando um homem descobre que seu destino é sofrer, tem que ver nesse sofrimento uma tarefa sua e única. Mesmo diante do sofrimento, a pessoa precisa conquistar a consciência de que ela é única e exclusiva em todo o cosmos, centro deste destino sofrido. Ninguém pode assumir dela e ninguém pode substituir a pessoa no sofrimento. Mas na maneira como ela própria suporta esse sofrimento está também a possibilidade de uma vitória única e singular. Para nós, no campo de concentração, nada disso era especulação inútil sobre a vida. Essas reflexões eram a única coisa que ainda podia ajudar-nos, pois esses pensamentos não nos deixavam desesperar quando não enxergávamos chance alguma de escapar com vida. O que nos importava já não era mais a pergunta pelo sentido da vida como ela tantas vezes colocada, ingenuamente referindo-se a nada mais do que a realização de um alvo qualquer através de nossa produção criativa. O que nos importava era o objetivo da vida naquela totalidade que inclui a morte e assim não somente atribui sentido à vida, mas também ao sofrimento e à morte. Este era o sentido pelo qual estávamos lutando. Sofrimento como vitória. Uma vez que se nos revelara o sentido do sofrimento, também nos negávamos então a ficar desfazendo ou minimizando o volume de sofrimento que havia no campo de concentração, seja reprimindo ou iludindo-nos a respeito do mesmo com otimismo barato ou artificial. Para nós também o sofrimento passara a ser uma incumbência cujo sentido não mais queríamos excluir. Para nós, ele tinha revelado seu caráter de conquista, aquele caráter de conquista que levou Rilke a exclamar: quanto sofrimento há por resgatar! Rilke falava de resgatar o sofrimento como outros diriam cumprir uma tarefa. Havia muito sofrimento esperando ser resgatado por nós. Por isso, era também necessário olhar de frente à situação, a avalanche de sofrimento, apesar do perigo de alguém amolecer e, quem sabe, em segredo deixar as lágrimas correr livremente. Não precisaria envergonhar-se dessas lágrimas. Era o penhor de ele ter a maior das coragens, a coragem de sofrer. Mas pouquíssimos sabiam disso e só envergonhados admitiam ter se extravasado em lágrimas de novo. Certa vez perguntei a um companheiro como fizera desaparecer os seus edemas de fome, ao que ele confessou: curei-os chorando. Obrigada por ter chegado até aqui. Curta, comente e compartilhe o meu canal. Me ajude a expandir essa corrente de luz. E continue ouvindo no próximo vídeo.